liderança que nós teremos no próximo domingo, e nós faremos com um café da manhã. Então, é uma convocação para todos os primeiros e segundos líderes de cada departamento. Então, você deverá estar aqui na igreja, nós estaremos oferecendo um café da manhã a você, e na sequência nós vamos estar fazendo também, continuando alguns alinhamentos, que será a continuação daquilo que nós já fizemos há algumas semanas atrás. Então, você que é líder do seu departamento, então o primeiro e o segundo líder deverão estar no próximo domingo, às 8h30, aqui na igreja. Também nós faremos, no próximo dia 14, o domingo no parque. Então nós já comunicamos a igreja e vamos nos demais cultos, dia 15, desculpe. No próximo domingo, dia 15, nesse e no outro, nós faremos então o nosso domingo no parque. No próximo final de semana, nós vamos estar passando mais detalhes para a igreja, de que forma você vai poder, então, estar se dirigindo no local e também aquilo que você vai precisar levar, para que nós façamos ali também a nossa confraternização. Então, no próximo final de semana, nós estaremos dando maiores detalhes, mas você já vai colocando na sua agenda que no domingo, dia 15, então, nós faremos nosso domingo no parque. E também, como já é quase uma tradição da IAP Xaxim, nós faremos mais um bazar no dia 22, e esse bazar ele tem por finalidade ajudar também o departamento, o DIJAP. Então, os irmãos que tenham as suas doações a fazer, que tragam, procurem a liderança do DIJAP local, porque estará então acontecendo esse bazar, e com certeza nós, mais uma vez, poderemos também estar abençoando aquelas pessoas que venham aqui, se dirijam até a igreja, até porque também os valores que são praticados são valores baixos, ajuda a comunidade e também ajuda o departamento da igreja. Amém? Passo a palavra à direção do culto. Eu vou pedir que os irmãos venham aí, 2, 3, 4 bancos para frente, por favor. Nós estamos num número pequeno, reduzido, e acho que se a gente ficar mais próximo um do outro aqui, com certeza isso nos fará sentir melhor. Não só nós aqui da diretoria, na direção do culto, mas com certeza você também vai se sentir melhor, um calor humano mais próximo aí. Obrigado pela atenção. Desculpa por estar te incomodando aí. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Obrigado por você ter escolhido estar aqui hoje, por você ter escolhido vir à presença do Senhor, congregarmos, orarmos, buscarmos a sua presença. Também vamos ouvir a sua voz, através da palavra, através da mensagem, que nós temos certeza que o Senhor falará conosco, nos fará ouvir a sua voz. Convido todos a se portarem em pé. Em nome de Jesus, nós damos início a esse culto. Cantaremos o hino de número 48. Contigo sempre caminhar na luz, tendo com
Convido todos a abrirem suas Bíblias, acompanharem uma leitura nos Salmos, Salmo 100, no livro de Salmos, Salmo 100. Nós vamos ler o capítulo, mas que traz apenas 5 versículos. Nós teremos uma mensagem hoje, trazida pela diaconisa Osana. A mensagem tem como tema, chamados para servir. Você terá a oportunidade, logo em seguida, de buscar a presença de Deus para este culto e interceder por todos nós, pela vida dela, pela vida do seu irmão. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Em nome de Jesus, vamos todos de joelhos buscarmos a presença do Senhor. Como de costume, meu particularmente, eu queria dizer aí para você quem são os aniversariantes da semana. Se você não pegou o boletim ainda, mas você pode ter a oportunidade de estar conhecendo os irmãos da igreja. E os aniversariantes da semana, dia 1º, o Gisel Rufino, dia 2, a Lúcia Tomal, dia 2, a Rayane, dia 2 ainda o Valdir Mas, dia 3 a Benedita da Silva, dia 4 Márcio Modequi, a Sueli Rosinei, a Edivânia dia 6, Isabelle Nogueira dia 6, ainda dia 6 de José Azevedo, e por último da semana aí o Kelvin Wilder. São os aniversariantes da semana. Você pode estar aí fazendo os cumprimentos a cada um deles no decorrer dessa semana. Nós temos procurado fazer algumas mudanças na igreja, né? Ou algumas reformas aí, nós temos feito vagarosamente, mas diariamente, né? A gente tem trabalhado, né? Tem pessoas que têm trabalhado também, fazendo as manutenções, a gente tem procurado, enfim, resolvemos o problema do barulho do ventilador, agora criamos um design novo aí, sem as proteções, mas você pode ficar despreocupado.
a hélice não vai voar, a proteção é só para questão da mão mesmo, se ele está numa altura baixa. Então não tem problema da hélice voar e vir sobre vocês. Pelo menos é o que recomenda e foi dito pelo próprio fabricante. Enfim, a gente tirou também porque estava bem enferrujado. Se a gente conseguir resolver o problema, a gente coloca no lugar de novo. Enfim, também estamos lixando aí as paredes. Outro dia o banco meio sujo. E essas coisas acontecem mesmo em momentos de reforma, né? Então a gente tem que entender e ajudar, né, na questão da compreensão. E estamos caminhando ainda também na questão da construção. Alguns impasses têm acontecido, mas estamos confiantes que a nossa bênção virá dia menos dias. Orem vocês também por isso, interceda, busquem a Deus para que isso aconteça. A obra é de benefício para todos nós. Amém? Teremos agora uma palavra pastoral. O pastor João Seabra, momento de ofertório, os louvores e a mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, irmãos e irmãs. Muito bom estar aqui na casa do Senhor, né, mais uma vez, e iniciando já mais uma semana. E é maravilhoso vir à casa do Senhor, né, com esse propósito de adorá-lo e também receber a orientação da sua palavra, né, a orientação necessária para esta semana que se inicia. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e nós vamos trazer o nosso pensamento reflexivo baseado no versículo 8. E a gente vai tratar essa palavra pastoral de uma questão importantíssima, né, para todos nós, que é a questão da aceitação. Você se sente aceito? Né? Vamos refletir. Diz o apóstolo Paulo: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Essa história que eu vou contar, ela é tida, na verdade, como um fato verídico. E trata da experiência de um jovem soldado que estava voltando para casa depois de participar de uma guerra sangrenta. Então ele faz uma ligação para a casa dele e diz: pai, eu estou voltando para casa, mas eu gostaria de lhe informar que eu estou levando comigo um amigo. O pai disse: olha, mas que maravilhoso, pode trazer, será um prazer conhecê-lo. Não, pai, mas tem um problema que o senhor precisa saber. Esse meu amigo, ele pisou numa mina e ele perdeu uma perna e perdeu um braço. E eu gostaria de levá-lo comigo e eu gostaria que ele fosse morar conosco. O pai responde: mas meu filho, não sei se isso era possível, porque nós não temos como acomodá-lo, é muito trabalhoso, acho que não vai dar. Mas tudo bem, você pode trazer que a gente vai arrumar, né, um lugar onde ele possa ser bem acolhido, bem tratado. Não, pai, o senhor não está entendendo. Eu estou pedindo que o senhor permita que ele more conosco. E o pai responde: filho, olha, sinto muito, vou ter que te frustrar. A gente não tem condições mesmo. Vai tirar a nossa privacidade. A gente realmente vai arrumar um lugar para que alguém cuide dele. Não dá para ficar em casa, não. E o filho responde: tudo bem, pai. O senhor tem toda razão. E desliga o telefone. Dias depois, o telefone toca novamente. Mas agora é a polícia que está avisando os pais do suicídio do seu filho. Naturalmente, os pais saem, né, desesperados, e vão até lá. Eles estavam num hotelzinho, numa cidadezinha bem próxima já da casa dele. E quando eles vão fazer o reconhecimento do corpo, para a surpresa deles, não havia amigo nenhum. Era o filho.
Ele havia realmente perdido a perna, perdido um braço, e sem avisar os pais, ele volta, mas ele volta com medo de não ser aceito. E a pergunta é a seguinte, a reflexão é a seguinte: vocês acreditam mesmo que se esse filho tivesse avisado do problema para os pais, ele seria aceito, sim ou não? A resposta parece óbvia. Ok? Não precisava ter medo. E é exatamente isso, meus irmãos, que a palavra está nos falando nessa noite, aqui nesse versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus sabe do nosso estado, ok? E Ele nos aceita como nós somos. Não precisamos omitir, muito menos mentir para o Senhor, porque Ele nos conhece no íntimo. E certamente Ele nos aceita e provou isto. Ele envia o seu Filho quando nós nem sonhávamos com transformação, não é? Com santificação, com justificação. Deus, Ele fez isso. Deus te ama, amém? Deus te aceita. Pode vir sem reservas para os braços do Pai nessa noite. Que o Senhor nos abençoe. Fique com essa palavra pastoral. Fiquemos em pé, meus irmãos, e vamos orar e agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Soberano Deus, nosso Pai, Deus de todo poder, Deus de graça e misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo prazer de estar aqui na tua casa de oração, juntamente com os teus filhos, meu Deus, que vêm neste começo de semana adorar ao Senhor, buscar a orientação da tua palavra, meu Deus, buscar fortalecimento espiritual, meu Deus, para enfrentar mais uma etapa desta importante caminhada, meu Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe ricamente nessa noite, que o Senhor aceite a nossa gratidão também pelas tuas provisões, meu Deus. Obrigado pelo teu cuidado para com o teu povo, Senhor. Nós vamos continuar caminhando confiantes de que o Senhor nos conduzirá até o encontro contigo e também nos provendo e suprindo todas as nossas necessidades. Nós oramos, meu Deus, e pedimos a tua bênção mais uma vez em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua oferta para dedicar ao Senhor, também o seu dízimo, se dirige até aqui e entregue ao Senhor com alegria e com gratidão no seu coração. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém, igreja? Glória a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. O diretor da igreja, Neemias, ele falou algo bem importante. Ele agradeceu a você por escolher estar aqui. E analise comigo, né? Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas hoje você escolheu estar aqui na casa do Senhor. Você escolheu hoje se reabastecer, né, ou recarregar as suas energias para a tua semana. Se você querer assim, você fala amém. Amém. Você quer começar uma semana boa? Então, na verdade, a gente já começou uma semana boa, né? Porque a gente já começou hoje, no primeiro dia da semana. Então, eu peço que você, em nome de Jesus, se levante, em nome de Jesus, pela nossa escolha de estarmos aqui, mais uma vez, né, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos erros, reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Me derramar.
Tu és santo.
O Senhor Deus está neste lugar. Glória a Deus. Nós vivemos, irmãos, uma época em que acontece muito rápido. As mulheres querem sua independência financeira, os filhos querem a independência dos pais. A gente fala de uma forma contemporânea, mas a gente pode voltar a muitos anos atrás, onde uma pessoa tinha muito dinheiro, só que ela não quis mais saber. Ela tinha tudo do seu pai. Ela disse: pai, me dá minhas coisas e eu vou curtir a vida. Essa pessoa, ela queria a independência dela. Ela foi buscar a independência dela. Só que todos nós já sabemos o final dessa história. Ele voltou. Penso eu que ele se arrependeu amargamente da decisão que ele tomou. E nós, irmãos, às vezes nós somos assim. Vou começar pela minha vida. Eu quero ser independente. Mas não, o Senhor me ensina hoje. O Senhor me recapitula essa informação que eu preciso aprender a ser dependente dEle. Você quer assim, igreja? Glórias a Deus, irmãos. Nós precisamos aprender a sermos dependentes do papai lá em cima. E sem Deus, nós
somos perdidos. Sem Deus, nada somos. Mas com Deus, nós podemos muitas coisas. Glória a Deus. Meu respirar. Deus, para o nosso Senhor. A igreja canta comigo, em nome de Jesus. Este é meu respirar. Este é meu respirar. Santo Espírito. Teu Santo Espírito.
Pai. O que somos sem Ti, Senhor? O que eu sou sem Ti, Pai? Nada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, neste momento eu quero pedir, Senhor, que me use como vaso nas Tuas mãos. Pois estou aqui, Senhor, única e exclusivamente para Te servir, Senhor. Pois estou aqui, Senhor, porque sou Teu vaso. E me coloco nas Tuas mãos, Senhor. Tira todo o eu, Senhor. Que toda palavra, Senhor, que vir, Senhor, possa vir dirigida, Senhor, através do Espírito Santo. E que de alguma maneira, Senhor, possa nos alcançar, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu peço, Pai. Obrigada, Senhor. A igreja pode se assentar. Amém. Como é bom poder estar na casa do Pai. Como é bom poder adorar o Senhor nosso Deus. Como é bom poder servir e exaltar o Senhor nosso Deus maravilhoso. Chamados para servir. Neemias, na direção, fez a leitura do Salmo 100, onde o versículo 2 nos diz assim: servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Amém. Eu pesquisei no dicionário e a palavra servir significa estar a serviço de, prestar utilidade a, estar às ordens de, atender, cuidar e ser servo. E a palavra servo diz assim: diz-se de quem não pertence a si mesmo, o servo. Antes, porém, de nós falarmos um pouco sobre servir e ser servo, nós precisamos entender algo. Que somos todos criaturas de Deus. Certo? Todos nós somos criaturas de Deus, porque fomos criados por Ele. Mas aqueles que receberam Jesus Cristo como Salvador se tornaram filhos. Amém? Eu e você. Recebemos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida e passamos a ter o direito de sermos chamados filhos. Amém? Porém, antes de sermos, então, servos, nós somos filhos, por meio da fé em Jesus Cristo. E isso nós podemos confirmar em Gálatas 3:26, que nos diz assim: pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Amém? Podemos confirmar ainda em Gálatas 4, no verso 6 e 7, que nos diz assim: e para mostrar que vocês são seus filhos, os filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais servos, vocês são filhos. Então, se eu sou filha, se você é filho, preciso ser servo? Porque antes de sermos servos,
Nós somos filhos. Então, se eu sou filha, filho, eu preciso ser servo? Precisamos. Jesus, ainda sendo filho de Deus, veio ao mundo para servir. Deus nos esclarece essa hierarquia para nós entendermos isso, que antes de sermos servos, nós somos filhos. E como filhos, Ele nos aceita pelo que somos e não pelo que fazemos. Nós escutamos aqui a história, a reflexão que o pastor nos trouxe, e aquele filho, ele queria ser aceito da maneira que ele estava. E Deus nos aceita por aquilo que nós somos, por aquilo que você é, e não por aquilo que você faz. Ele me ama pelo que eu sou. Como mãe, eu amo os meus filhos, primeiro pelo que eles são e não pelo que eles me fazem. Eu amo primeiro eles, acima de tudo, incondicionalmente, pelo que eles são e não pelo que eles me servem. Porque primeiro eles são meus filhos. Mas todo filho que ama verdadeiramente o seu pai, ele serve com alegria. Amém? Verdade? Assim nós devemos ser como filhos de Deus. Amém? Agora que nós entendemos um pouquinho a diferença de sermos filhos e servos, nós vamos aprender um pouquinho a servir com o Salmo 100. Apesar de ser um salmo com apenas 5 versículos, mas ele nos ensina muitas coisas. Nós podemos aprender como servir, para que servir, com que servir e por que servir. Como servir? Versos 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Essa versão é a versão Almeida, mas tem a versão na linguagem de hoje e outras versões que dizem: adorem ao Senhor com alegria e entrem diante dele com canto. Adorar em culto é servi-lo. É o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. O meu prazer é te adorar. O meu prazer é te servir. O meu prazer é te honrar. O meu prazer é estar em tua presença. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Nós estamos aqui entregando um culto ao nosso Deus. Então nós estamos aqui servindo. Ele nos permite sermos os seus filhos, estarmos na sua casa, porque aqui é a casa de Deus, para adorá-lo, e porque somos filhos amados e amamos o nosso Pai, nós servimos o nosso Deus com alegria. Amém? Então, como nós devemos servir ao Senhor? Com alegria, com amor, com dedicação, desprendidos de interesse. Muitas vezes, quando nós casamos e saímos da casa do nosso pai, vamos formar uma família. E quando a gente, às vezes, está assim um pouco triste, normalmente nós buscamos um colinho na casa do pai. E nós chegamos ali, nós recebemos aquela palavra, aquele apoio, aquele abraço, aquele conforto, e nós já nos alegramos.
Nós já conseguimos mudar. Nós precisamos servir a Deus com alegria. Nós precisamos servi-lo com amor, com dedicação, desprendido de interesses. Filipenses 2,14 diz que nós devemos fazer as coisas sem murmurações. Se for para reclamar, é melhor não fazer. Verdade, amiga Deise? A Deise que sempre fala. Não murmure. Vê o propósito de Deus nisso que você vai fazer. E nós precisamos servir ao Senhor sem murmurar. Porque a partir do momento que nós murmuramos, que nós reclamamos, nós não estamos fazendo com alegria. Nós não estamos fazendo com amor. Nós estamos fazendo por obrigação. E o Senhor não quer isso de nós, como seus filhos, como seus servos. Ele quer que nós sirvamos com alegria. Precisamos sentir alegria, porque quando sentimos a alegria, fazemos com amor. Você, igreja, como tem servido a Deus? Como nós temos servido a nossa família? Como nós temos servido a nossa igreja, a nossa sociedade? Colossenses 3:23 nos diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Como que nós temos servido ao Senhor? Nós temos servido ao Senhor, de repente, para cumprirmos o meu trabalho naquele cargo que eu exerço. Nós temos servido ao Senhor no cargo que eu exerço, ou da maneira que eu louvo, da maneira que eu adoro, da maneira que eu venho aqui para cantar, da maneira que eu venho para me apresentar, ou mesmo da maneira que eu estou ali no banco, de repente só fazendo uma oração, eu estou querendo servir a Deus ou agradar a homens? Eu estou pensando em, primeiro, servir ao meu Senhor ou agradar a homens? A palavra de Deus diz: fazei de todo o coração como para o Senhor. Para o Senhor e não para homens. Primeiro, Deus. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus. Servir primeiro ao Senhor. Como nós temos servido a nossa família? Eclesiastes 9:10 nos diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Existe um ditado que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Como que nós temos servido o nosso Deus? Ah, Senhor, espera, eu vou completar mais um projeto da minha vida, ou a hora que eu conseguir uma casa nova, a hora que eu conseguir um carro novo. Aí eu vou te servir melhor. E a tua família?
está nas tuas mãos. A nossa família, a responsabilidade nossa, ela está nas nossas mãos. E a palavra de Deus diz que tudo que vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Muitas vezes, para nós que somos mulheres, e eu vou falar a linguagem das mulheres um pouquinho, é difícil nós servirmos em casa. Não é, mulheres? Não é, irmãs? É difícil a gente deixar uma casa limpa, a gente deixar uma casa organizada, deixar os filhos com suas tarefas, seus deveres prontos, deixar tudo organizado, estar pronta para servir a família, servir um alimento, servir a casa arrumada, servir o seu marido. E muitas vezes nós acabamos fazendo com pesar, nós acabamos fazendo com murmurações. E nós estamos servindo a nossa família. E para servir a nossa família, nós estamos servindo a Deus. Quando nós servimos a nossa família, nós servimos a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: amar o próximo como a ti mesmo. E Deus nos ama acima de qualquer coisa. E quando nós não conseguimos servir bem os nossos, como que nós vamos servir bem a Deus? Como que nós vamos servir bem o nosso Pai? E ainda esse verso ele é bem pesado. Faça conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obras e nem projetos. E muitas vezes nós ficamos aqui nessa terra juntando tesouros vãs e esquecemos do principal tesouro, que é a nossa família. Ensinar a nossa família a servir. Ensinar os nossos filhos o valor de servir o nosso Deus. Ensinar os nossos filhos, a nossa família, a estar na presença do Senhor, que é a coisa mais importante. Não somos nada sem Deus. Não respiramos, nós cantamos aqui. Deixa o meu respirar. Sem Deus nós não respiramos. Como nós temos servido a nossa igreja? Igreja somos nós. A igreja é eu e você. O templo é o espaço físico. E muitas vezes nós achamos que a igreja tem que fazer o melhor culto, a igreja tem que apresentar o melhor louvor, a igreja tem que fazer a melhor reunião para as mulheres, a igreja tem que fazer o melhor retiro para os jovens e para as crianças. Mas a igreja é eu e você. E se a igreja é eu e você, se a igreja somos nós, é nós que temos que fazer. É nós que temos que servir. É nós que temos que apresentar para o Senhor. Amém? E como fazer isso? Nos colocando à disposição do Senhor. Nos colocando à disposição do Senhor para servir. É fácil? Não é. É impossível? Não. Mas se nós nos dedicarmos, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, nós conseguimos. Amém? Para que servir? Verso 3. Diz assim: sabei que o Senhor é Deus,
Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Para que servir? Para mostrar ao mundo que Ele é Deus. Para mostrar ao mundo que Ele nos fez. Deus não precisa de nós, vamos imaginar. Deus não precisa de nós. Porque Ele é Deus por si só. Mas, no entanto, Ele nos quer. No entanto, Ele nos ama. No entanto, Ele nos tem como seu filho. Então, para que servir? Para mostrar ao mundo que Ele é Deus. Mas para servi-lo, para servir ao Senhor, nós precisamos conhecê-lo bem. Para servir a Deus, nós precisamos conhecê-lo bem. Saber o que Ele gosta. Saber o que Ele quer de mim. E para mim saber isso, eu preciso desenvolver uma intimidade com Ele. Eu preciso desenvolver essa intimidade com meu Pai. Para eu poder servi-lo. A sua família é assim. Para você servir a sua família, você precisa conhecê-lo bem. Para você fazer para Débora, né, Juninho, o prato que ela gosta. Para Débora fazer para o Juninho o prato que ele gosta. Para Deise fazer para as filhas dela, a Amandinha, eu sei que ela gosta de uma bolachinha japonesa, que ela vai lá no mercado municipal comprar. Ela está servindo a Amanda. Ela está servindo a família dela. E nós precisamos conhecer a nossa família para servi-los. Nós precisamos conhecer o nosso Deus para nós servi-lo, Ele, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos conhecê-lo para servi-lo. E para eu servir a minha igreja, eu preciso conhecer a minha igreja. Eu preciso conhecer o meu irmão. Eu preciso saber da necessidade do meu irmão. Para eu poder servir a minha igreja. Eu preciso saber quando o meu irmão está doente. Eu preciso saber quando o meu irmão quer somente um abraço. Eu preciso saber quando o meu irmão quer somente uma palavra para eu poder servi-lo. Porque eu e ele somos a igreja. Nós precisamos conhecê-lo para poder servi-lo. Com que servir? O verso 4 diz: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Nós devemos servir a Deus com os nossos dons. Entrai pelas portas dele com gratidão. Devemos servir com os nossos dons, com aquilo que Deus deu para nós. O Rodrigo, no final, falou que nós iríamos adorar ao Senhor com o instrumento que é a nossa voz. Naquele momento, eu e você servimos ao Senhor. Nós devemos servir ao Senhor com os nossos dons. E 2 Pedro 1, perdão, 1 Pedro 4 e 10 nos diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus.
E 2 Pedro 1, verso 3 e o 4, a primeira parte, nos diz assim na Bíblia, na linguagem de hoje. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Amém? Andréia, qual é o seu dom que você serve ao Senhor? Você tem um dom maravilhoso, que é a obra das suas mãos. Que é artesanato, que é decoração. Todos nós somos providos de algum dom. Ninguém é desprovido de dom nenhum. Todos nós temos um dom, pelo menos um dom. E nós podemos servir ao Senhor com esse dom. Nós podemos servir a nossa família com o nosso dom. Você serviu a Andriele recentemente com o seu dom. Fazendo tudo o que você fez. Aquelas coisinhas lindas, maravilhosas. E nós temos dom. Pelo menos um dom. E nós podemos servir ao Senhor com esse dom. E muitas vezes, nós nos acomodamos e não oferecemos o melhor para o Senhor. Com que nós devemos servi-lo? Com o nosso melhor, com a nossa vida, com aquilo que eu sei fazer na casa do Senhor, com aquilo que eu sei fazer para o Senhor, com aquilo que eu sei apresentar para o Senhor. E com que eu posso servir a minha família? Também com o dom que eu tenho. Às vezes o dom na cozinha é um pouco mais aperfeiçoado do que em outras coisas. Na costura, né, Nani? A Nani tem um dom maravilhoso que o Senhor deu para ela de costurar. O presbítero Edivaldo disse que eu tenho um dom de fazer café. Ele disse que eu tenho esse dom de fazer café. E realmente, até hoje, todos que provaram o café, o meu café, gostam. E cada um de nós temos um dom. A palavra de Deus diz que todos nós somos providos de algum dom. Nós sabemos fazer alguma coisa. E várias vezes eu pude servir ao Senhor com esse dom, fazendo café aqui, para reuniões, para palestras. Domingo, eu já estou incumbida de fazer o café aqui para servir a liderança. De alguma maneira, você já usou o seu dom para servir ao Senhor. De alguma forma, você já usou. E se não, se o teu dom está enterradinho, está enterrado, desenterra. Se o seu dom é orar por alguém, faça isso. E eu sei que tem muitos irmãos, muitas irmãs que têm esse dom de orar pelas pessoas. E é um dom maravilhoso. Então, nós podemos servir ao Senhor, nós podemos servir a nossa família, nós podemos servir a nossa igreja com os dons que o Senhor nos deu. Amém? E por último, por que servir? Por que servir? O verso 5 ali responde.
Porque o Senhor é bom. E eterna a sua misericórdia. E a sua verdade dura de geração em geração. Porque o Senhor é bom. Se não tivéssemos mais nenhum motivo, esse já seria o suficiente. Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, porque a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Imagine nós se não tivéssemos a misericórdia do Senhor. Então aqui não ficou só porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle é eterna, porque a palavra dEle, a verdade dEle dura geração e geração. Nós temos vários motivos para servir ao Senhor. E como filhos, nós temos prazer em adorá-lo, nós temos prazer em servi-lo, em honrá-lo. Nós temos liberdade de servir. Como é bom ter essa liberdade, irmãos. E não está longe de nós, muitos não têm. Nós temos visto aí nas redes sociais, nos Facebook, no YouTube, os vídeos que têm sido postados dos cristãos que querem servir ao Senhor e são mortos. Pedem para negar o nome de Jesus e eles não negam e eles são metralhados. E nós temos essa liberdade de servi-lo, de estar aqui na casa do Senhor. Escolhemos estar aqui e Ele permitiu estarmos aqui. Então, se nós temos esse momento para adorá-lo, para servi-lo, nós precisamos fazer da melhor forma possível, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Quando eu sirvo, eu ganho em tudo. Quando eu sirvo a Deus, eu ganho em tudo. Quando nós servimos primeiro a Deus, o restante Ele acrescenta. Nós ganhamos o restante, nós somos abençoados. Quando eu estava orando numa segunda-feira aqui com as irmãs, buscando do Senhor a direção para fazer essa palavra, o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração e veio uma pergunta assim: quanto tem me custado para você me servir? Quanto tem te custado, Osana, para você servir a Deus? Qual o preço que você tem pago? Quanto tem te custado, Rodrigo? Quanto tem nos custado para servir ao nosso Deus? Ele tem pago tudo. Deu o seu único filho por nós. Pagou um alto preço. E muitas vezes ainda nós estamos cobrando para servi-lo. Nós queremos barganhar com o Senhor para adorá-lo. Nós queremos barganhar com o Senhor para estar na casa dEle. Nós queremos barganhar com o Senhor quando nós temos um cargo e achamos que, Senhor, para eu desenvolver esse meu cargo, para eu ir lá na igreja tocar, para eu ser um diretor, para eu ser um diácono, eu preciso receber, eu preciso ser abençoado. Quem somos nós para requerer isso do Senhor?
Quanto tem custado para nós, igreja, servir o Senhor nos dias de hoje? Nosso tempo tem sido tão escasso, tão precioso, mas Ele dedica todo o tempo dele em nosso favor. Ele dedica todo o tempo dele em teu favor, em favor da tua família, livrando, guardando, te dando proteção, te dando provisão. É nós que temos que pagá-lo. E nós muitas vezes temos cobrado para servir ao Senhor. Achando que o pouco tempo que nós nos dedicamos ao Senhor está muito caro. Achamos que se nós dizimarmos, que se nós ofertarmos, que se nós estivermos aqui todos os cultos, o Senhor tem a obrigação de me dar uma casa, de me dar um carro, de me dar um bom emprego, de me dar saúde. O Senhor não tem obrigação, Ele faz porque Ele te ama, porque Ele me ama. Porque Ele entregou, Ele serviu o seu único filho para nós termos o direito de estarmos aqui hoje. Porque Ele serviu Jesus Cristo, o seu único filho. Quanto tem nos custado para adorar e servir ao Senhor nosso Deus? Quanto tem nos custado para fazer o papel de servo? Para fazer o papel de servo. E esse salmo, ele nos ensina. E nós estamos nos esquecendo que nós temos que servir ao Senhor com alegria. Porque nós precisamos mostrar para o mundo que Ele é Deus, que não existe Deus maior que Ele. Porque nós temos que usar os nossos dons que Ele nos deu. Para adorá-lo, para exaltá-lo. E porque Ele é bom. É como se Ele estivesse dizendo aqui, olha, se vocês me servirem, se vocês me adorarem, eu sou bom. Muitas vezes nós achamos que nós estamos dedicando muito tempo para o Senhor. E nós fomos colocados aqui, neste lugar, nesta posição, para sermos os seus atalaias, para sermos os seus servos. Só que o Senhor mesmo colocou que Ele não queria que nós fôssemos servos, só. E o Senhor falou, antes de você ser servo, você é meu filho. Então não faça por obrigação. Faça com amor. Faça com alegria. E é o que nós temos que fazer, igreja. Servir ao Senhor com alegria. Nós temos que deixar de querer estar sempre cobrando o nosso serviço. Nós temos que deixar de querer estar sempre cobrando o nosso serviço para o Senhor. E temos que estar aqui, na casa dEle, porque é o melhor lugar para estarmos. Estar na sua presença, estar na casa do Pai é o melhor lugar para estarmos. Amém? Lembre, igreja, nós fomos chamados para servi-lo. E Ele nos deu a chance, o direito, primeiro de sermos filhos, para depois sermos servos. E todo filho que ama o Pai serve com alegria. Amém?
Glória a Deus, né, irmãos? Que reflexão importante, né? Profunda mesmo, profunda. Sem reparos, sem retoques. Apenas mesmo refletir. E lembrando que refletir é se ajoelhar para dentro de nós mesmos, né? Para pensar. E hoje nós somos aqui desafiados a refletir sobre a razão, né, e o porquê de sermos chamados. E a reflexão foi como servir. E você pode responder para você mesmo, com alegria, não é? Sem murmuração. Para que servir? Qual a finalidade? Para revelar ao mundo o Deus que nós servimos. E com o que servir? Com os nossos dons, né? Com as habilidades que o próprio Deus nos deu. E por que servir? Porque o Senhor é bom. E essa última reflexão, para mim, foi marcante. E a diaconisa fez referência àqueles amados, né, que gostariam de servir ao Senhor, mas que estão sendo impedidos. E por que eles estão sendo impedidos? Porque alguns querem o quê? Impor, não é? A sua religião, impor a sua vontade. E no caso do nosso Deus, não. Deus quer que nós o sirvamos porque Ele é bom. Essa deve ser a nossa maior motivação, não é? Deus é bom. Isso nos basta, não é algo imposto. Aliás, pela sua graça, como já foi lido, Ele foi quem nos fez. Povo seu e ovelhas do seu pasto. Fiquemos em pé, meus irmãos, por um momento. Eu penso que diante desse desafio, né, de ser chamados para servir, sabendo que Deus é bom, ninguém deve sair daqui dessa noite, da casa de Deus, frustrado por não ter recebido esse convite de Deus. Se nós o servimos porque nós fomos chamados. Aleluia. E Deus Todo-Poderoso continua chamando. Pela sua bondade, pelo seu amor, Ele continua chamando. Eu quero que você saia daqui feliz nessa noite por ter recebido o chamado de Deus. Será que há alguém aqui nesta noite que ainda não se sentiu chamado por Deus? Você gostaria de servi-lo, mas você ainda não foi oficialmente chamado e você não quer se intrometer. Não. Você quer ser chamado. Deus está te chamando nessa noite. Se nós temos alguém aqui que ainda não se sente, mas que agora está se sentindo chamado por Deus para servi-lo, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Que você dê um passo de ousadia, de coragem. Que você saia de onde você está e venha aqui à frente receber a oração da fé. Você sente que Deus está te chamando para servi-lo? Chegou o teu dia, chegou o teu momento. Deus está aqui e te chama para que você o sirva. Essa é uma grande oportunidade. Ele não está impondo, Ele está te chamando porque Ele é bom. E Ele quer que você seja então inserido dentre aqueles que o servem com alegria. Será que nós temos alguém aqui nessa noite que ainda não foi chamado, mas que está sentindo, que está sendo chamado para servir ao Senhor? Ou será que nós estamos numa plateia onde todos já foram chamados e o estão servindo com alegria? Só mais esta vez, se você sente que Deus está te chamando, eu quero que você venha aqui à frente e eu quero orar por você. Amém? Glórias a Deus. Nós temos aqui esse jovem, conheço ele, é Rodolfo. Ele sente no coração que Deus está chamando. Está mesmo, Rodolfo. Deus está te chamando para que você o sirva em verdade, com alegria. Que você seja bem-vindo aos braços do Pai. Oremos por ele, igreja. Soberano Deus, nosso Pai,
Deus de todo poder e de graça, Deus de misericórdia. Meu Deus, eu coloco, meu Deus, Rodolfo na tua presença, meu Deus. Obrigado porque o teu Espírito Santo tocou na vida dele, meu Deus, e ele sentiu que foi chamado, meu Pai. Isso é um privilégio muito grande. Não, meu Deus, não foi ele que veio pela sua própria vontade, mas é fruto da ação do teu Espírito na vida dele, Senhor. Aleluia. Muito obrigado por isso. Meu Pai, que o Senhor o receba agora na condição de filho. Aleluia. Na condição de filho, para que ele possa te servir aqui, meu Deus, com alegria. Aleluia. E com os seus dons. E que ele possa revelar ao Senhor, ao mundo, realizando, meu Deus, aquilo que tu queres. É para a glória do teu nome que eu oro, Pai. E peço mais uma vez a tua bênção sobre a vida dele, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvor. Deus te abençoe. Graças a Deus. Louvado seja Deus. E agora, meus irmãos, nós vamos orar com aqueles que já servem. De repente, existem coisas, meus irmãos, que obscurecem, que ofuscam a nossa alegria em servir ao Senhor. Isso também acontece. De repente você luta, você quer servir, mas tem algo que se coloca entre você e o grande Deus. E isso talvez tenha te impedido. Isso é muito comum acontecer. Não pense que é algo estranho, não, isso pode acontecer. Me lembro do apóstolo Pedro que estava aprisionado. Era um grande empecilho. Mas a igreja que orava por ele viu, aleluia, o agir de Deus. E Deus sempre agirá. Deus sempre mandará anjos para quebrar as cadeias, tirar os empecilhos, aleluia. Para que nós sirvamos a Deus com todo o nosso coração e com a nossa alegria. E eu tenho certeza, meus irmãos, que o Senhor ainda quer fazer esta obra nesta noite. Será que você sente a necessidade de servir ao Senhor com muito mais prontidão, com muito mais alegria, mas você percebe que você precisa de o agir do Espírito Santo na tua vida, para que você o faça com muito mais satisfação e alegria? Se você deseja que a tua alegria ao Senhor, em servir ao Senhor, aumente, você é alvo também da nossa oração e da atenção de Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Deus quer quebrar barreira, Deus quer quebrar os grilhões, para que nós o sirvamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Será que nós temos alguém aqui nessa noite que quer se unir a mim? Como disse Paulo, eu sou o principal, eu também necessito. Eu também preciso servir ao Senhor com muito mais alegria, com muito mais prontidão. Se você quiser se unir a nós para buscar ao Senhor, venha aqui à frente. Venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Louvado seja Deus, por você e com você. Deus tem interesse em que nós sirvamos a Ele com alegria. O presbítero Osias está chegando aqui para me ajudar. Nós temos mais alguns consagrados aqui. Podem vir aqui à frente e nos ajudar a interceder por esses amados. Temos mais consagrados aqui presentes. Por favor, venha aqui à frente e nos ajude aqui na intercessão. Diaconisa Rosana já está aqui. Amém? Glória a Deus. Igreja, levante a sua voz ao trono da graça. Participe. Levante a sua voz ao trono da graça de Deus e ore juntamente conosco. Aleluia. Para que esses amados aqui, a partir de hoje, sirvam ao Senhor com muito mais alegria do que já têm. Aleluia, com muito mais prazer do que já tem, aleluia, porque esta é a vontade do Senhor. Ele nos chamou para que nós o sirvamos com alegria. Esse é o desejo dele. E se é o desejo dele, eu te pergunto, quem é que vai impedir? Quem é que vai barrar o desejo de Deus? Ninguém. Oremos por esses amados aqui. Louvado seja Deus. Tua beleza me
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu nada sou sem ti. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Perdido estou sem ti. Nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Glória a Deus. Este é meu respirar. Bom, eu quero chamar aqui à frente então, Gledson, os diretores, né, da igreja, pessoal que juntamente conosco vai servir mais uma vez ao Senhor esse ano, né? Nós queremos orar por você. Neemias já está aqui, né? Celso, por favor, nós vamos orar por esses amados, né, que servem ao Senhor já de muito tempo, mas que tem nas suas mãos essa gestão da 2015, e nós vamos então orar para que nós sirvamos ao Senhor com muito mais alegria mesmo. Amém. Pode ajoelhar, meus irmãos, nós vamos orar por vocês. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus.
Meus irmãos, a alegria é uma característica da nossa igreja, dessa nossa igreja aqui. Alegria do louvor, alegria dos irmãos em si que brincam, que um mexe com o outro, e, enfim. E nós, nos últimos tempos, né, andávamos preocupados, não é? Porque a nossa igreja estava perdendo aquela alegria. Mas nós louvamos o nome do Senhor Todo-Poderoso, porque nós temos aqui na igreja uma equipe de irmãos de visão, de irmãos que são ungidos pelo Espírito Santo e que oram. E nós já estamos percebendo que a alegria está voltando, amém? Temos um pastor que também tem as suas dificuldades, não é? Você não conversa com o pastor, eu converso. Eu sei das dificuldades dele, e ele abre o seu coração. Contudo, ele é um abnegado, ele é responsável, ele sabe. Mais do que ninguém, não é, pastor? Principalmente nessa semana de oração que teve, ele testemunhou aqui ontem, e mais detalhadamente do que Deus fez na vida dele durante a semana de oração. Então nós glorificamos o nome do Senhor porque a alegria está voltando. E não é aquela alegria por méritos próprios, não. É alegria cujo mérito está no Senhor Todo-Poderoso. Então, irmão, não adianta você ficar emburrado, ficar bicudo, fazer... A Bíblia diz, nada façais por vanglória ou por contenda. Não é contenda ali de Araucária, não, tá? Nada façais por vanglória e nem por contenda. Porque se nós procedermos desse jeito, a alegria vai imperar no nosso meio e a alegria está voltando, amém? E ontem já vimos aqui a moçada aqui, a igreja superlotada, glória a Deus por tudo que está acontecendo. Mas isso é só o começo do recomeço, amém? Então, pastor, eu gostaria de orar com você também. Pode ser, pastor? A sua esposa também, irmã Isabel, vem aqui, diaconisa Isabel. Nós vamos orar com vocês. Nós todos vamos orar. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifiquemos ao Senhor, irmãos. Vamos glorificar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus sabe das dificuldades que um pastor tem, que a esposa de um pastor tem. O Senhor conhece. Mas a alegria está voltando, amém, irmãos? A alegria está voltando, glória a Deus. Porque hoje o Senhor usou a diaconisa Osana para dizer que nós precisamos servir ao Senhor com alegria. E é assim que todos nós temos que fazer. Então vamos levantar as mãos aqui em direção do pastor e da diaconisa Isabel. Todos nós oremos por eles. Pai eterno e bendito. Nós te bendizemos, Pai, te exaltamos e te agradecemos. Te agradecemos pela vida do pastor João Seabra e da diaconisa Isabel. Eles estão aqui porque o Senhor os colocou aqui conosco. E nós já estamos percebendo que a mão do Senhor está sobre a vida deles, Pai. Tem sustentado, tem dado força, dado vigor. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. E queremos orar agora, Pai, que eles também tenham, Senhor Deus, este prazer, esta alegria de estar servindo ao Senhor conosco, como eles têm demonstrado, Senhor, essa disposição. O pastor João Seabra, Senhor, tem se interessado, tem estado conosco, tem participado, Pai amado, contudo, Pai, ele também tem as suas dificuldades, mas o Senhor é poderoso para suprir as necessidades do pastor João, e da sua esposa e da sua família. Por isso nós oramos agora, e dizemos, Senhor, obrigado, porque eles estão aqui conosco, para nos ajudar, para nos guiar, até o dia que o Senhor quiser, até o dia em que o Senhor disser, olha, a partir de hoje você vai servir em outro lugar. E como disse o pastor João para nós, só o Senhor sabe por quanto tempo eles estarão conosco. E nós queremos dizer, Senhor, enquanto eles estiverem aqui, que o Senhor use poderosamente a vida do pastor João Seabra e da diaconisa Isabel, e nós possamos servir ao Senhor com alegria juntos aqui na casa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor Ney.
Glória a Deus, né? Irmãos, eu queria realmente compartilhar isso com vocês, né? Semana de oração, já no mês de janeiro, né? Nós fizemos a primeira semana, e agora fizemos, e eu pude, por causa de um propósito mesmo que eu fiz com Deus, pude vir todos os dias. E fez realmente muita diferença. Mas eu não gostaria que fizesse essa diferença somente para mim, né? Você que tem os seus desafios também, no final do ano, né, Gledson, nós já vamos ter também uma nova semana, porque todo mês vai se repetir. A gente quer conclamar mesmo, né, todo o povo de Deus, né, na medida que você possa, se quiser fazer um pouco mais, um sacrifício, esteja também conosco, né? No final desse mês, na próxima semana de oração, que você esteja, né? Sei que Deus vai fazer a diferença. Na sexta-feira nós estivemos também com o pessoal da Rumap, né, ali na chácara da irmã Randa, não sei se vocês conhecem, caminho para Joinville, né? Nós tínhamos ali cerca de 95 pessoas lá no horto. Uma noite muito agradável, daquelas que você sabe, a gente ficaria lá. Daquelas que você sabe. Tem umas que a gente, né, se esforça para ficar. Aquela não, nós ficaríamos lá a noite toda. Então Deus operou e tem operado, né, maravilhosamente, né, e como já foi dito, que Deus o abençoe e que a gente viva realmente, né, um novo tempo, não é, meu irmão? Né, de acordo com a vontade de Deus, que todos os bloqueios realmente sejam quebrados e que a gente viva o que Deus tem para a gente viver aqui, né? O Senhor nos abençoe. Nós vamos encerrar o culto desta noite, né? Curva a sua fronte. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Glória a Deus, uma boa noite e boa semana para todos.